Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, nesta quarta-feira, 18ª semana do tempo comum. Hoje lembramos na liturgia a transfiguração do Senhor. Te convido a começar o seu dia subindo a montanha, como faz Jesus com seus discípulos. O Monte Tabor, o monte da contemplação, o monte da escuta, da visualização do mistério de Deus, do sentir dentro de si a transformação do mistério que em nós realiza. O mistério que meus olhos contemplam realiza transformação dentro de mim. E para acolher e beber desta fonte, nada melhor do que escutar e nos conectar com a nossa própria respiração. Jesus, para se transfigurar, com certeza, entrou nesta sintonia plena entre Ele e o Pai. Por isso, inspire e acolha em ti Deus. Meditemos o texto de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que o cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus nos impressiona com seu mistério. Mistério este que não é aquilo que está escondido, mas aquilo que está a revelar-se. E pouco a pouco nós acessamos este mistério. Pouco a pouco Jesus nos permite visualizar esse mistério. E aqui, Jesus, conhecendo a dureza e a resistência de seus discípulos em acolher o mistério da cruz, Jesus os leva ao monte, os 3 mais resistentes, Pedro, João e Tiago. E ali vão à montanha para rezar. É uma oração certamente profunda. É uma oração que ali consiste nesses 3 pilares:
o pilar do sentir Deus dentro de si, o pilar do ouvir a voz de Deus, que transforma, que dá vida, e o pilar do visualizar, do contemplar o mistério. Esses três pilares aparecem muito claro neste Evangelho: o sentir, o ouvir e o contemplar, o ver. E aqui então, Jesus ali na montanha, rezando, o mistério nele se transparece, se revela na sua plenitude. E ali aparece mais duas personagens, Moisés e Elias. Todo o mistério de Deus está alicerçado na antiga aliança, no Antigo Testamento. Não, Jesus não está separado da aliança. Ele está em plena comunhão, em plena sintonia. E Jesus dialoga com o Antigo Testamento, Moisés e Elias. E o diálogo, segundo Lucas, era a respeito do que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Esse papo não agrada muito aos discípulos. A resistência deles é justamente esta: não aceitar essa ideia de Jesus abraçar e ser morto na cruz. Por isso, enquanto Jesus conversava sobre este tema com ali Moisés e Elias, os discípulos, a reação deles é dormir. Estavam com sono. E aí, mais uma vez, Jesus fica só em relação aos seus discípulos. E aí, quando Pedro e os outros acordam, olham de novo para a cena e agora vê o mistério de Deus a revelar-se nos três personagens, Jesus, Moisés e Elias. É bom estar aqui, diz Pedro, quando percebe que os dois estão afastando. Vamos armar aqui 3 tendas, Senhor, para que permaneçamos neste céu, para que não seja preciso descermos para aquele inferno desta cruz. É assim que nós escolhemos fugir da cruz. O céu é maravilhoso. Por que a cruz? Por que escolher experimentar esta cruz bendita? Os discípulos de Jesus são desta ideia. É melhor ficar aqui no céu. Não precisamos desta cruz. Mas enquanto Pedro arremata esta ideia, a nuvem do céu vem, os encobrem com sua sombra. E os discípulos ficam tomados de medo quando a nuvem que representa Deus, o Pai, os encobre. E desta nuvem, o Pai dirige a eles um recado: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Até agora os discípulos resistiam a escutar a Deus, especialmente ouvi-lo a respeito do aspecto da cruz. É duro para eles ouvir de Jesus que estava indo para Jerusalém, lá seria entregue aos homens, sofreria muito, seria morto. E no terceiro dia vai ressuscitar. Essa ideia não queria entrar na cabeça deles, mas agora eles escutam do céu este recado, esta ordem: este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Não poderia ser mais claro do que isto. E claro, agora eles caem a ficha e dão-se conta de que de fato é o Messias e que o caminho dele, de Jesus e deles discípulos, está à frente, a ser percorrido. Abracemos, amados e amadas, este caminho que nos aponta Jesus. Sim, o céu nos espera, mas o aleluia está sempre
além do Calvário. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo.